eu fui repreendido pelo pastor de ter iniciado o estudo em Filipenses. Então hoje a gente não vai fazer o estudo, mas vai fazer uma meditação em Filipenses. Filipenses 2. Bom, irmãos, vamos continuar então meditando no livro de Filipenses. A carta ali àqueles irmãos em Filipo, né? Eu não vou fazer a recapitulação que a gente já fez no outro domingo, até para exercitar um pouco a mente dos irmãos aí e a memória. Mas a gente vai continuar hoje meditando, vai meditar num pequeno trecho aqui, mas que tem muito a nos ensinar, que é do versículo 12 ao versículo 18. Finalizando aqui essa parte do capítulo 2, depois a gente vai entrar num outro trecho ali. Eu vou estar fazendo a leitura, depois a gente medita. Versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Pedir para o nosso irmão Kevin, faça mais uma palavra de oração, por favor. Pai, agradecendo, Pai, para a tua casa, Senhor, para a tua palavra. Pai, que te abençoe, que possamos estar, Senhor, no nosso coração da vida, Senhor, quer falar para nós, Pai, problemas fora do barulho, venha cair para a tua palavra. Abençoe as mãos que estará aqui, e aí, Pai, que ele fale, Senhor, Pai, na tua palavra, Senhor, vamos sair desse pecado de Deus, Pai. Abençoe, Pai, no frente do nosso dia, no momento de comunhão, possamos descer, Pai, no amor, colocar-nos na unidade, Pai, Pai, por dando graças, Pai, por Santo Cristo. Faz as coisas que nós pedimos, que agradecemos, e perdoa pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, logo de começo, aqui, no versículo 12, a gente vê Paulo ressaltando novamente uma característica daqueles irmãos em Filipe, que é a fidelidade realmente no trabalho, né? Ele fala aqui, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. A gente vê que no começo, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo também toca nesse assunto, que ele fala assim, pela vossa cooperação, vou ler desde o 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então a gente vê que Paulo, ele novamente ressalta essa característica daquela igreja, né? E é algo que realmente tem que ser presente nas igrejas de Cristo. Eu vejo que é uma característica que tem que sempre estar visível, né? Uma igreja que trabalha, uma igreja que realmente serve a Deus, que tem por característica, para aqueles que vêm de fora, uma igreja que realmente está no serviço, né? Está em ação. E aqui a gente vê que aqueles irmãos em Filipe,
em Filipe, ele realmente tinha essa característica de ser irmãos que estavam ali cooperando com o evangelho, cooperando com Paulo, né? A gente vai ver que eles cooperam de outras formas também no decorrer da carta, mas aqui logo no começo a gente já vê essa característica. E não só essa característica, mas a gente vê também que não era algo de aparência, né? A gente vê muito comum hoje em dia igrejas que realmente vivem de aparência. Então a gente vê que as pessoas que estão lá se preocupam em realmente manter uma aparência somente no horário do culto, somente quando adentram ali o espaço da igreja, porém a vida delas fora desse espaço é uma vida como qualquer outra vida aí no mundo. Então a gente vê que realmente chegou aos ouvidos de Paulo ali e chegou ao conhecimento dele a fidelidade daqueles irmãos, e é algo que deve ser admirável por nós e deve ser copiado por nós também. Viver essa vida não só de aparência. A gente vê que quando Paulo estava presente lá, eles faziam, a palavra que ele usa aqui, eles eram obedientes, mas também na ausência ele fala ainda mais agora na minha ausência. Então a gente vê que não era algo ali para impressionar o apóstolo Paulo, não era algo de aparência, mas aqueles irmãos estavam realmente com o intuito de obedecer e servir a Deus, né? E isso é algo que devemos ter também, cada um individualmente e assim todos no corpo, né? E não só isso, irmãos, mas a gente vê aqui um trecho do versículo 12 que fala: assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Aqui a gente consegue ver também uma progressão daqueles irmãos, né? A gente pode pensar que no início das igrejas ali, com certeza era muito mais difícil por não ter a palavra de Deus completa como nós temos hoje aqui na Bíblia, todas as cartas, né? Então poderia ser mais difícil aqueles irmãos, principalmente manter uma ordem ali em relação a doutrinas, em relação a certos assuntos que hoje é muito mais fácil ser tratado por conta de ter todos os assuntos especificados na palavra de Deus. A gente consegue encontrar tudo que a gente precisa aqui na palavra de Deus, porque ela é perfeita e completa. E a gente vê que mesmo tendo certas dificuldades, não só isso, mas como a perseguição também, a gente vê Paulo relatando aqui no capítulo 1 que ele realmente estava numa situação onde ele estava preso em Roma, ele estava sofrendo por isso, porém aqueles irmãos estavam trabalhando da mesma forma, vendo que a pregação do evangelho e servir a Deus poderia acarretar em dores, né, que seriam prisões, em açoites e outras coisas. E mesmo assim, nós podemos ver aqui uma progressão daqueles irmãos. Trazendo para os nossos dias, irmãos, nós precisamos ter em mente que, visto que hoje a nossa facilidade é muito maior, essa progressão dentro do corpo de Cristo, ela precisa ocorrer, né? Nós não podemos ficar estagnados como igreja ou até mesmo diminuir o nosso amor, né? Já foi falado aqui que talvez o nosso ânimo, quando começou a obra aqui como igreja independente, tem se abatido um pouco com alguns irmãos. Eu mesmo me tomo como exemplo de ter de lá para cá alguns momentos difíceis e de se abater no ânimo também, mas nós vemos aqui como exemplo daqueles irmãos que o corpo de Cristo ele precisa estar sempre em progressão, né? Cada um no seu individual buscando a santificação e assim a progressão do corpo em geral. Então isso é um ensinamento também que nós podemos tirar como exemplo daqueles irmãos. E nós vamos buscar essa progressão e santificação visando o final do versículo aqui, que é com temor e tremor. Nós podemos ver que, vamos buscarmos o significado dessas palavras, principalmente o tremor se refere muito ali a medo, né?
algo que realmente você estremece, mas em relação a Deus, isso daqui tem um significado muito mais profundo do que isso. Não é ter medo de Deus, não é fazer simplesmente por medo, mas isso daqui se refere muito mais a uma reverência, visto que temos servido a um Deus que é totalmente poderoso, né, que é perfeito e que merece toda reverência com humildade da nossa parte, de realmente servi-lo com temor e tremor. E muitas vezes a gente, por um deslize, ou por às vezes termos talvez os nossos corações, os nossos pensamentos, como o irmão mesmo Daniel pregou lá em Colossenses 3, que muitas vezes nós não estamos com os nossos pensamentos nas coisas do alto, e isso acaba passando por cima desse temor e desse tremor, onde nós pecamos, onde nós temos pensamentos impuros, e isso não nos incomoda, visto que sabemos que Deus conhece o profundo do coração de cada um e que nós estamos sujeitos a nenhum pecado ser oculto diante de Deus. Então isso tem que ser algo que realmente tem que ser fixado em nossos corações e as nossas mentes, que não há nenhum pecado que fica oculto perante Deus e que até mesmo aqueles pensamentos que nós temos ou aquelas atitudes que temos e acabamos ignorando porque ninguém viu, porque não foi um pecado que foi aparente, porém Deus conhece o íntimo do coração de cada um e perante Deus esse pecado não está oculto. Então devemos realmente servi-lo com temor e tremor, buscando assim a santificação, buscando, como foi pregado lá em Colossenses, nos despir de tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que fazia parte da nossa vida antes de conhecermos a Cristo, antes de termos a metanoia, né, que é a mudança de caminho, a mudança de mente, e realmente nos cobrir daquilo que agrada a Deus, daquilo que realmente é um fruto de um cristão verdadeiramente convertido. Nós podemos ver aqui também, irmãos, eu vou só pedir para os irmãos abrirem lá em Salmos 2, 11, que a gente vê também essas duas palavrinhas, temor e tremor. E a gente pode ver aqui nesse versículo melhor que não tem nada a ver com medo de pavor. E é uma reverência a um Deus Todo-Poderoso. Salmos 2, versículo 11. Fala assim: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então a gente vê que nós somos alegres em Cristo, nós podemos nos alegrar servindo a Deus e ainda assim, em conjunto com isso, ter temor e tremor. Esse seria o correto. No versículo 13, irmãos, diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Nós precisamos, irmãos, ser totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes nós caímos no erro de buscarmos as soluções e viver as nossas vidas, trilhar os nossos caminhos, visando a nossa capacidade, colocando o nosso intelectual em principal ali base da nossa servidão a Deus. Porém, aqui nós podemos ver que tanto o crer, o querer, como o efetuar, ele vem de Deus, né? E nós precisamos ter total confiança nisso. O homem que busca servir a Deus com as suas próprias forças, ele não consegue servir a Deus. Nós só conseguimos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Se Deus não nos amasse primeiro, seria impossível o homem amar a Deus. E assim se estende por todos aqueles frutos do Espírito, que o próprio nome já diz que são frutos do Espírito de Deus que habita em nós, uma vez que você se converte, né? Uma vez que você tem um coração convertido. Nós não podemos nos basear, irmãos,
em nosso intelectual, em nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Por mais que você tenha um conhecimento da palavra em textos ali, a nossa oração tem que ser sempre visando que o Espírito de Deus nos guie através da nossa jornada aqui nesse mundo, através da santificação, porque realmente essas coisas dependem do Espírito de Deus e não de uma força humana. Nós vemos na palavra que em Romanos que diz que não há ninguém que faça o bem, né? Não há ninguém que agrade a Deus. Nós podemos ver isso claramente lá em Romanos. Eu não lembro agora a passagem ao certo, mas eu tenho certeza que está. Só não lembro a passagem. Mas nós podemos realmente confiar que temos 100% de chance de falhar quando nós nos baseamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias habilidades. Nós podemos ver que, até em relação a dinheiro, muitas vezes nós temos uma condição melhor financeiramente e isso acaba tomando o lugar de Deus, o lugar de eu estou com um problema, eu vou buscar primeiramente resolver com o meu dinheiro ao invés de levar isso a Deus. Eu estou com uma doença, eu vou buscar resolver com o meu dinheiro e depois eu vou orar se nada disso der certo. Então a gente acaba tirando a nossa dependência de Deus, que é o correto. Nós dependemos de Deus e nós temos a plena certeza de que Deus ele está pronto a nos guiar, a nos ajudar, a realmente nos dar a capacidade. Nós vemos na palavra de Deus que ele não nos coloca em nenhuma provação, em nenhuma tentação que não podemos suportar, irmãos. Então Deus ele é bondoso até nisso, misericordioso, onde ele te dá a capacidade de realmente servi-lo. Porém, a nossa carne é o que nos faz nos desviarmos disso, né? E muitas vezes está atrelado a isso, ao homem depender de suas habilidades, de suas forças e 100% de chance dele falhar quando isso acontece. Então, que possamos estar realmente em mente que a única forma de agradar a Deus é realmente deixando o Espírito dele agir e pedindo a Ele que Ele nos fortifique para isso. A santificação também vem de Deus, irmãos, não só a salvação. Nós podemos ver também, né? Eu não marquei aqui um versículo certo, mas em Salmo 119, nós vemos vários versículos onde fala que a palavra de Deus, ela nos guia, né? Quando você aguarda no seu coração, quando você realmente segue o caminho que ela diz para você seguir, e isso leva a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, a maneira correta de nós buscarmos isso é realmente buscando a palavra de Deus, que é a Bíblia. No versículo 14, irmãos, alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá? Versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nós precisamos servir a Deus, irmãos, com alegria e gratidão. Paulo, ele toca nesse assunto novamente. Ele vem durante os 2 primeiros capítulos aqui, capítulo 1, capítulo 2 também, colocando algumas situações e trazendo à tona aqueles irmãos a motivação de certas atitudes, né? A motivação, a verdadeira motivação que tem que ser. Não pode ser nem por contendas, nem com murmurações. No início do capítulo 2 aqui, ele fala também, no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ele vem trazendo aqui certas atitudes que não podem ser feitas com um intuito errado, com a motivação errada, né? Nós vemos no capítulo 1 que tinha alguns que pregavam o evangelho por motivos errados, né?
Mas uma vez que o evangelho verdadeiro está sendo pregado, isso não fazia diferença, né? Porém, aqui ele já está tratando de outros assuntos, onde a motivação tão diferente da pregação do evangelho daqueles que estavam fazendo por motivos errados, ela não pode ter a motivação errada. Uma vez que você faz algo por murmurações, com murmurações e por contenda, isso não está vindo de Deus, tá, irmãos? Então nós precisamos realmente nos atentar qual é a motivação daquelas obras que nós estamos fazendo, daquilo que estamos colocando em nossas vidas, daquilo que estamos, da maneira que estamos servindo ao nosso irmão, à igreja, porque se a motivação for errada, de nada vale isso. E nós, mais uma vez, precisamos ter em mente que Deus, ele conhece o profundo dos nossos corações. Não é aquilo que é superficial, né? Eu já me peguei em dúvida se eu realmente estava fazendo aquilo de coração sincero, a ponto de orar para Deus para pedir a confirmação e mais sinceridade, porque até fazendo algo que é bom, que é agradável a Deus em sua atitude, a motivação não pode ser errada. Você precisa ter a motivação correta perante Deus. E Deus, ele vai julgar o íntimo do seu coração. Então, muitas vezes eu me peguei até confuso se realmente o que eu estava fazendo, por mais que eu estava desejando que fosse sincero, muitas vezes o seu coração ele é enganoso e você pode fazer desejando com sinceridade, mas fazendo por motivos errados. E no profundo Deus conhece o coração e ele vai saber. Então nós precisamos também orar para que tudo que fizermos seja sincero, seja de coração sincero e com motivações corretas, né? Não podemos fazer as coisas murmurando para contendas ou nenhuma motivação errada. Versículo 15 e 16. Vou pedir para algum irmão ler, por favor. Versículo 15 e versículo 16. Sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como um astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aqui, principalmente, irmãos, nós vemos uma exortação a nós a vivermos vidas que demonstrem a verdadeira fé, que demonstrem a verdadeira conversão e servidão a Deus. Paulo ele fala aqui para aqueles irmãos para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós podemos ver que hoje, eu até estava comentando isso com a Ana ontem, um assunto que veio à tona da gente conversando, que muitos pecados, irmãos, estão deixando de ser errados aos olhos mundanos e nós não podemos nos deixar se corromper por isso. O inimigo ele é bem astuto nisso e muitas vezes as coisas vão se tornando tão rotineira e tão normais aos olhos mundanos que isso acaba nos atingindo. Nós estávamos conversando sobre algo que hoje em dia é normal, entre aspas, ao mundo, mas que se nós nos negarmos a fazer, é algo que pode ser visto como ignorância pelo mundo. Pode ser visto, não, é visto como ignorância para o mundo. E por aí vai, irmãos. Nós vemos que um exemplo bem claro, né? Nós podemos ver as roupas, se nós pegarmos dos anos 80, ali, dos anos 70 para cá, nós vemos que a normalidade das roupas se encurtarem, até mesmo dos homens, de ir se encurtando tudo, foi ficando normal. E hoje uma pessoa que sai com uma roupa transparente, uma roupa ali, ou sem roupa, muitos dos casos, é visto como normal. Hoje a gente vê, principalmente na Europa,
alguns países que estão legalizando coisas que até hoje para nós é algo estranho, mas que daqui a um tempo não vai ser, como relações sexuais com animais, relações sexuais em praça pública, à luz do dia, e são coisas que estão sendo legalizadas e ficando normais aos olhos humanos, irmãos. E não só isso, mas nas pequenas atitudes, aquilo que assistimos, aquilo que falamos, as músicas que escutamos, essas coisas vêm entrando sutilmente em nossa vida e nos afastando de Deus. Nós vimos lá também com o irmão Daniel que Colossenses 3 ali, ele relata bem qual deve ser a atitude de um cristão, que é realmente ter não só a sua vida e as suas atitudes pautadas em servir a Deus, em demonstrar isso, mas também os seus pensamentos e nos mínimos detalhes, irmãos. Então nós precisamos hoje, visto que nós vivemos num mundo totalmente depravado e corrompido, deveria ser fácil demonstrar a Cristo, né? Mas não está sendo fácil. E aonde que estamos errando? Nas nossas atitudes. Eu falo isso olhando para mim, tá, irmãos? Mas nós devemos ter atitudes que realmente demonstram uma mudança de vida e que, como diz aqui no versículo 15, no final do versículo, assim, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós vimos em outros lugares, até Cristo falando, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, e outras passagens também, que nós precisamos refletir a Cristo, refletir essa mudança de vida, essa libertação da escravidão do pecado. Isso precisa ser aparente àqueles que nos vêm de fora, né? Isso não é difícil, visto que vivemos num mundo corrompido. Então, se está sendo difícil as pessoas enxergarem a Cristo na sua vida e nas suas atitudes, tem alguma coisa de errado. Porque até eu já ouvi irmãos falarem aqui que se você passa um dia sem se confrontar com alguma coisa desse mundo, é porque você está vivendo errado. Porque realmente, se você é um cristão verdadeiro, você vai encontrar diversos motivos para refletir a Cristo no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja com um vizinho, seja no comprar ali. A gente até deu um exemplo nos jovens a falta de um bom dia, às vezes não demonstra Cristo, às vezes uma educação a mais, às vezes até uma repreensão de um pecado. Nossa vida precisa ser totalmente completa, né, servindo a Deus, não só aqui na igreja, mas principalmente no nosso dia a dia. E nós vimos aqui que precisamos buscar a santificação para ser realmente irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis no meio dessa geração aí fora. Nós podemos buscar isso, novamente falando, na palavra de Deus, que vai nos dar a base completa de como servi-lo fielmente, de como realmente nos opor a esse mundo depravado. Nós temos o exemplo de João Batista, que se opôs até mesmo a uma autoridade e acabou pagando pela sua vida com aquilo. E eu creio, irmãos, que ali ele morreu sabendo que ele estava fazendo a vontade de Deus, e isso não o chateou nem um pouco. Como nós vemos na história, vários irmãos morrendo de maneiras totalmente cruéis e felizes e louvando a Deus porque realmente aquilo era o correto. E muitas vezes por um medo de escutar alguma coisa de algum amigo, ou medo do vizinho achar que você é ignorante, louco, acabamos deixando esse mandamento de realmente nos mostrarmos, né, Cristo em nossas vidas, em nossas atitudes, por conta dessas coisas bobas. Então, que possamos nos atentar a isso e realmente, irmãos, vivermos aqui. Eu vejo que muitas vezes nós damos muito valor a essa vida aqui, sendo que somos peregrinos aqui. Você dá muito valor no que vão pensar de você, em aquele amigo que talvez vá ficar chateado com você por você ter falado alguma coisa. Porém,
a nossa vida tem que ser pautada na eternidade, não aqui nesse curto espaço de tempo, e principalmente em fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Para encerrarmos, irmão, o versículo 18 fala: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Nós vemos aqui... Não, tem o versículo 17 ainda. Eu pulei o 17. O 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. O que é libação? Alguém pode falar? Exatamente, eu escutei bem de levinho. Agora eu entendo por que o pastor não escuta. Escuta só um... Mas aqui Paulo, irmãos, ele coloca claro aqueles irmãos que a vida dele era um sacrifício, né? Ele sacrificava e vivia uma vida sacrificial pelo Evangelho e ele não estava incomodado com isso. Nós vemos aqui um pouquinho antes no capítulo 1, que ele fala que ele dá graças a Deus por ele estar preso em um lugar onde ele pôde alcançar ali a guarda pretoriana, que não seria tão fácil, e alguns outros, né, que vieram através dessa prisão dele. Nós vimos depois também ele falando sobre o quão era bom morrer, né, que o morrer para ele era ganho, por conta de viver ao lado de Cristo, mas que ele necessitava estar aqui. Eu vejo assim, irmãos, eu consigo ver na vida do apóstolo Paulo, ele tinha plena certeza da salvação dele, ele tinha plena certeza de que quando ele morresse ele estaria com Cristo e de que isso seria muito melhor do que a vida que ele estava levando aqui. Porém, ele viveu, ele relata aqui que era necessário de que ele continuasse essa obra e por amor a muitos aqui. E realmente ele não estava preocupado em cessar o sofrimento carnal dele. Ele poderia muito bem orar para Deus levar ele logo, por conta de todas as coisas que ele passava. Nós vimos até no começo da igreja de Filipe que ele é açoitado e jogado na prisão por conta de alguns ali que tiveram uma perda com o espírito que ele expulsou daquela menina, e eles ali falaram certas mentiras em praça e eles foram açoitados. Então ele vivia uma vida injustiçado, vamos dizer assim, porém tendo a plena certeza e principalmente tendo a alegria de ter essa vida em sacrifício ao Evangelho. Muitas vezes nós pensamos e colocamos coisas como, eu não vou hoje no culto, ou não vou pregar o Evangelho hoje, ou eu não vou fazer a vontade de Deus porque eu estou cansado, porque está chovendo, porque eu trabalhei o dia inteiro. Por aqui ele começa a arrumar um monte de desculpa, e nós vemos um irmão nosso sofrendo açoites, vivendo em calabouços, em prisões, simplesmente por amor ao Evangelho e por amor a servir a Deus. Então, que possamos seguir esse exemplo, não só de Paulo, mas nós vemos outros exemplos na palavra de Deus, onde irmãos sofreram realmente, não esses sofrimentos Nutella, vamos colocar assim, que nem se pode chamar de sofrimento, mas que muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus, sendo que tiveram irmãos que sofreram muito mais, que tenho certeza que alguém aqui já foi açoitado? Acho que ninguém foi açoitado aqui, né? E não vale açoitado de cinta pelo site. Isso não é açoite é muito mais que isso. Mas nós não temos nem noção, irmãos, de como é esse sofrimento. O sofrimento que aqueles irmãos passavam, que Paulo passava aqui, e ele estava totalmente alegre e convidando aqueles irmãos a se alegrarem com ele. Nós vemos no capítulo 1 que até ele qual que é a palavra? Ele se inspira a trabalhar ainda mais com alegria por ver que os irmãos também estavam progredindo e também estavam cooperando no Evangelho. E ele aqui no versículo 18, ele realmente
ele fala: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então nós temos que ter essa consciência de que devemos fazer as coisas com tremor, mas alegrando, eu não vou tentar conjugar isso aqui, né? Alegrando-nos com alegria e realmente fazendo por amor a Deus, por humildade, por reverência, por gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e devemos ser felizes. É Deus quem opera o querer como o efetuar, e nós temos que ter na nossa mente que nós nunca estamos sozinhos servindo a Deus, né? É Deus que nos leva a adorá-lo, e nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, aqueles que são convertidos, e isso nós podemos ter a confiança de que Deus sempre está conosco, né? Então, possamos realmente nos animar a fazer a vontade de Deus, e lembrando que Deus está conosco e de que Ele nos dá a capacidade, basta nós buscarmos na palavra dEle, buscar a santificação, buscar crescer e progredir como aqueles irmãos em Filipos, para estar vivendo vidas mais agradáveis a Deus e realmente progredindo como corpo de Cristo. Então, essa é a meditação que eu tinha para os irmãos. Não é um estudo, é só a meditação em Filipenses. E em breve teremos outras meditações nessa carta. Pastor?